Olá a todos. Na última aula nós terminamos de falar sobre os principais meios de cultura utilizados em microbiologia e nós terminamos aqui para iniciar a aula de hoje sobre meios de cultura. Vamos falar um pouquinho de semeio, de cultivo e da interpretação desses meios de cultura. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é os tipos de semeio. Então, dentro da microbiologia há uma diversidade de tipos de meios de cultura. Eu coloquei só alguns aqui para a gente ter uma ideia principal. Vocês ainda vão ver isso quando nós fizermos prática, ainda vão ver isso em outras disciplinas na microclínica 1, microclínica 2, que vocês vão trabalhar mais isso daqui. Então, nós temos diversos tipos de semeio. Então, semear significa você distender a amostra na superfície do agar, que é o meio de cultura que nós acabamos de falar. Então, tem uma diversidade de formas, dentre elas, as mais comuns eu tenho a estria simples, que é aquela que eu vou fazer o estriamento de ponta a ponta, né? Aproveitando toda a superfície do agar. E o objetivo disso é quando eu quero verificar, por exemplo, as colônias bem separadas, né? Então, vejam que eu estou aproveitando, assim como um agricultor aproveita toda a superfície do seu terreno para semear, eu estou aproveitando toda a superfície do meu agar para distender a minha amostra biológica e, consequentemente, se tiver o micro-organismo, ele vai crescer em colônias separadas e eu consigo avaliar a características da sua colônia, que é como nós vamos fazer a interpretação dessa cultura. Então, quando é que eu faço essas estrias simples? Quando eu quero meus micro-organismos, as colônias separadas, para ver, por exemplo, a produção de um determinado pigmento, ou para ver a produção de uma determinada enzima, né? Desde que o meu meio seja propício para isso. Então, a escolha do meio é a primeira coisa a ser feito. Depois de escolher, eu vou semear. Qual é o critério que eu vou utilizar para escolher o meu meio de cultura? Depende de qual amostra biológica eu vou cultivar, depende de qual micro-organismo se desenvolve nessa amostra biológica, no caso lá no sítio infeccioso de onde veio essa amostra. E é assim que eu vou escolher o meu meio de cultura. Então, nós estamos aqui na fase de como é que eu vou distender esta amostra biológica na superfície do agar que eu acabei de escolher. Então, uma das formas é a estria simples. A outra forma é as estrias múltiplas, ou mais comum que a gente chama por esgotamento, onde eu quero as minhas colônias isoladas. Então, por que a gente chama esgotamento? Porque quando eu pegar com a minha alça uma alíquota da amostra, ou quando eu pegar uma colônia para transferir de uma cultura para outra, vem muito concentrado o meu micro-organismo ou muita concentração de amostra biológica. Então, esgotamento porque eu vou esgotar o meu material em um campo, né, em uma área aqui da minha placa, depois eu continuo esgotando o meu material em outra e vou esgotando em outro quadrante, em outra região, né? Então, por isso que a gente chama de esgotamento. Então, se eu comecei a semear por aqui, os micro-organismos vão crescer muito concentrado aqui. Mas aqui, como já tinha pouca amostra biológica no meu suave ou na minha alça, ele já vai crescer as colônias mais separadas. E aqui na terceira área vai crescer em menor quantidade ainda, tá? Então, isso a gente chama de estrias múltiplas ou esgotamento. O meu principal objetivo de eu fazer esse tipo de semeio é porque eu quero obter as minhas colônias isoladas. Nós temos um outro tipo, que é o por distensão, ou spread plate, ou distensão, que eu uso principalmente para fazer teste de sensibilidade aos antimicrobianos, né? Porque vejam, nessas outras, quando eu quero analisar a amostra biológica para ver se tem micro-organismo, eu quero obter as minhas colônias isoladas. Aqui não, eu quero criar quero que o meu micro-organismo ele já está isolado, ele já está identificado. Agora eu só vou testar a sua sensibilidade a antimicrobiano. Então eu quero que ele cresça através do crescimento confluente. O que é um crescimento confluente? Que ele cresça em todas as direções, que ele cresça uma massa microbiana aqui na superfície da minha cultura. Eu não quero mais as colônias isoladas, tá? Porque como nós já vimos e vamos ver em um assunto posterior, os discos de antimicrobianos eles vão ser depositados aqui, ó, nessa distensão, né, que eu fiz aqui. E aí o micro-organismo vai ou não crescer em volta do disco de antimicrobiano.
Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Tem outros tipos? Tem uma diversidade de outros tipos de meios de cultura. Esses aqui é o que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, né? Então, por esgotamento, que eu quero ver a minha colônia separada, ou quando eu vou fazer o teste de sensibilidade, que eu tenho que fazer um semeio que haja o crescimento confluente do micro-organismo, formando aquela massa na superfície. Como exemplo, só para a gente exemplificar, as estrias simples, né? Eu vejo aqui, ó, então olha aí, por onde passou a minha alça, o micro-organismo, a amostra foi deixada e tinha micro-organismo e ela cresceu, né? Então essas aqui é um exemplo de uma cultura que foi semeada por estrias simples. Aqui é um exemplo das que foram semeadas por estrias múltiplas ou por esgotamento. Olha como eu falei para vocês lá. Então, onde é que está o meu material mais concentrado? Aqui. Então, eu peguei uma alíquota com a minha alça lá da minha amostra biológica. E quando eu semeei nessa região, olha como cresceu. Uma massa bacteriana. Eu não vejo as colônias separadas. Então, qual foi a região? A primeira região que eu semeei, aqui, ó, cresceu muito concentrado. Segunda região que eu semeei, essa daqui. Vocês veem que as colônias já estão mais separadas. E essa aqui é a terceira região, onde já tinha pouco material e as colônias cresceram o quê? Separadas. Aí eu posso avaliar a característica das colônias. Diferente dessa região, é o mesmo micro-organismo que está crescendo nessa região, nessa e nessa aqui. Só que aqui ele está muito concentrado, aqui uma concentração intermediária, que eles estão bem separados. Então vê que quando está muito concentrado, eu não consigo ver a característica da colônia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a leitura da cultura. Então essa aqui, as estrias múltiplas ou esgotamento. Eu obtenho as colônias isoladas. Assim como aqui eu obtenho também colônias isoladas, que eu falei para vocês, que esse é o objetivo de eu fazer esses dois tipos de semeio. Então lá nós vimos a teoria e aqui nós estamos vendo na prática como é que funciona. A distensão, olha aí como fica bonito, é uma massa bacteriana que cresce aqui na superfície. Esse semeio aqui, lógico, eu fiz com uma alça que a gente chama de alça de Drygalski, né? Não é mais aquela alça de platina, é uma alça em que eu vou espalhar, ó, em toda a superfície da minha placa. E olha aqui, tudo isso que eu vejo aqui é massa bacteriana, né? Então eu uso para o teste de sensibilidade, aqui nós estamos fazendo o E-teste, que é aquela fita impregnada com antimicrobiano, e essa região aqui é o halo, ó, tá vendo? Então tudo isso aqui é massa bacteriana, e essa região aqui que tem esse halo é a região que ele não cresceu por causa da inibição do antimicrobiano que está contido aqui nessa fita. Então a gente viu a teoria e viu a prática, como é que a gente vai fazer essas leituras no dia a dia. Qual o objetivo de eu fazer esses tipos de semeio? Depois de eu fazer o semeio, eu vou colocar. Então chegou a minha amostra biológica, eu retirei uma alíquota, fiz o semeio e após esse semeio eu tenho que levar essa minha placa de semeada para um ambiente propício, que é a estufa microbiológica que nós já vimos lá na nossa prática. Na estufa eu vou oferecer para ela condições de temperatura adequada, condições de oxigênio adequado para esse micro-organismo crescer. Então eu tenho que adequar esse ambiente para o meu micro-organismo. Então se o meu micro-organismo precisa para crescer uma temperatura de 42 graus, eu tenho que oferecer uma temperatura de 42 graus. Se ela precisa de 36 graus, eu tenho que oferecer uma temperatura de 36 graus. Se ela precisa da presença de oxigênio, eu posso deixar ela lá na minha estufa normalmente. Se ela precisa de um ambiente de anaerobiose ou com ausência de oxigênio, eu tenho que criar um mecanismo para que as placas fiquem no ambiente em que não tem oxigênio. Normalmente a gente faz isso com jarras microbiológicas, que é de onde eu retiro todo o oxigênio e deixo as minhas placas lá dentro, e aí eu posso colocar lá dentro da minha estufa para cultivar. Então uma coisa que eu tenho que observar é temperatura e atmosfera de oxigênio. A terceira coisa é o tempo de cultivo, né? Normalmente na prática do dia a dia eu deixo lá minha cultura 12, 18 e 24 horas, que é quando eu vou fazer a leitura. Essa leitura ela não vem de forma aleatória, ela vem porque eu sei qual é o tempo necessário para o micro-organismo crescer, para ele se desenvolver lá naquele meio de cultura. Então aqui nós temos uma curva de crescimento das colônias, onde o tempo é em horas
E aí eu acompanho o crescimento. Nós já falamos alguma vez aqui de crescimento, da curva de crescimento dos micro-organismos. Então eu tenho a fase lag, eu tenho a fase exponencial, eu tenho uma fase aqui que é a fase estacionária, né? Quando ela passa de crescer, eu tenho a fase de declínio. Então vamos lá, por que eu vou analisar essa minha cultura com 12 horas? Então vamos lá, 12 horas está por essa região aqui, ó. Porque em 12 horas é quando a minha cultura cresceu satisfatoriamente, né? Os micro-organismos se multiplicaram e estão lá no máximo do seu crescimento. Então nesse período, ó, de 12, 18 horas, né? E algumas, vejam só que essas curvas, às vezes, elas não são peculiares para todos os micro-organismos. Isso aqui é a média, né? É a média de tempo para esses micro-organismos crescerem. Então aqui, se nós fôssemos considerar, se esta fosse a curva de crescimento de um determinado micro-organismo, vamos dizer Pseudomonas, eu ia ver que o período de avaliação, a mais propícia seria aqui com 18 horas, ó. É o ponto máximo de crescimento desse micro-organismo. Então seria o ponto ótimo de avaliação dessa cultura, seria com 18 horas. Como eu falei, isso varia de micro-organismo para micro-organismo. Tem micro-organismo que precisa de 48 horas para crescer. Tem micro-organismo que precisam de 72 horas para crescer. E isso é peculiar de cada micro-organismo, tá? Então eu tenho que conhecer os micro-organismos para poder cultivá-los, senão vou ter problema. Mas em média, os micro-organismos com 12, 18 e 24 horas estão num crescimento ótimo e aí é possível fazer a leitura dessas culturas, que é a interpretação desse cultivo que eu fiz. Então vamos voltar lá. Eu já semeei, eu já cultivei num ambiente propício e agora eu vou fazer a interpretação desse cultivo, que são 3 interpretações possíveis. Eu posso ter uma cultura negativa. Quando é que eu tenho uma cultura negativa? Quando eu semeei a amostra e depois de 12, 18, 24 horas eu vou avaliar e eu não vejo o crescimento de nenhum micro-organismo como eu vejo aqui nessas duas culturas. E aí eu vou dizer que eu tenho uma cultura negativa. Eu posso, imagina que com 24 horas eu fui olhar lá e não cresceu. Posso deixar um pouquinho mais, 48 horas, para eu ter certeza, quase 100%? Posso. E aí eu extrapolo um pouquinho, tá? Mas eu passei de 48, 72 horas, não cresceu, a minha cultura vai ser reportada como cultura negativa quando não há crescimento do micro-organismo. Não esqueçam que aqui eu semeei a amostra biológica e só não cresceu o micro-organismo porque na amostra biológica não tinha micro-organismo. E aí a minha cultura deu negativa. Eu tenho as culturas positivas, que são essas. Então a cultura positiva é quando há o crescimento do micro-organismo, né? Então essa aqui é uma cultura positiva de um único micro-organismo. Como eu sei que tem um único micro-organismo? Porque todas as colônias são iguais. Então significa que todas essas colônias possuem as mesmas características, então significa que ela pertence ao mesmo micro-organismo. E eu ainda tenho uma terceira possibilidade, que é uma cultura positiva, mas uma cultura positiva mista. O que significa mista é que cresceu mais de um tipo de micro-organismo aqui nessa minha cultura. Como eu sei que cresceu mais de um micro-organismo? Pela característica das colônias, ó. Essa colônia é totalmente diferente dessa colônia. Então, se são colônias diferentes, com aspectos e características diferentes, significa que elas pertencem a micro-organismos diferentes. Isso aqui acontece muito quando eu estou cultivando uma amostra advinda de um sítio infeccioso que tem muita microbiota. Então, pele, trato respiratório superior, normalmente, se eu não usar um meio seletivo, vai crescer mais de um micro-organismo, como eu vejo aqui. Aqui, quando cresce só um, normalmente são amostras advindas de sítios estéreis, como corrente sanguínea, sistema nervoso central, tá? Então, essas são as 3 possibilidades que eu tenho de interpretação do meu cultivo. O que eu levo em consideração para fazer essa interpretação? Então, aqui nós só estamos dizendo se a cultura deu positiva ou negativa, se cresceu ou não cresceu micro-organismo. Então, para eu avaliar e imaginar qual o provável micro-organismo, eu tenho que olhar para essas colônias que cresceram aqui, né?
olhar para essas colônias e descrever os aspectos dela, tá? Então, quais são esses aspectos a serem observados? Primeiro, o tamanho, né? Então, eu vou dizer se essa colônia é pequena, se é grande. Quando eu tiver treinado, eu já vou conseguir olhar e dizer, olha, essa colônia é pontiforme, por exemplo. Uma colônia pequena. Ou essa colônia é maior. Eu tenho como comparar. Vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho como dizer que essa colônia é grande e que essa colônia aqui é pequena. Eu tenho como dizer isso daí, tá? Então, o tamanho é importante. Segundo, a forma, né? Qual é a forma dessa colônia? Ela é pontiforme, como mostra aqui. Então, isso, normalmente, micro-organismos de microbiota, eles crescem colônias pontiformes, colônias bem pequenas, tá? Então, pontiformes, circulares, filamentosas, ó, a borda assim como se fosse filamentos, irregulares, rizoides, que já são filamentos maiores como se fossem raízes, e colônias fusiformes. Então aqui eu trago como exemplo para vocês, isso aqui são colônias, isso aqui é o didático e isso aqui são as colônias reais, né? Então aqui eu tenho uma colônia de Staphylococcus aureus, parece, né, semelhante a uma gema de ovo. Então, se eu fosse levar em consideração a forma, qual seria dessas formas aqui? A forma circular. Olha aí como a borda é bem definida, né? Como a forma dessa colônia é bem definida. É uma colônia circular. Aqui nós temos uma filamentosa, ó. Então, eu olho, quando eu olhar na minha lupa, quando eu olhar, eu vou ver que elas são como se fosse algodão, como tivesse filamentos, né? Algumas pessoas, alguns autores chamam também de algodonosas, mas isso a gente utiliza muito para colônias de fungo e não de bactérias que a gente está vendo aqui. Nós temos aqui também as colônias irregulares, né? Então olha como elas são, a forma dela totalmente irregular, diferente dessa aqui, ó, que é a circular. E nós temos também as rizoides. Ó, essa aqui é uma colônia rizoide. Veja a diferença entre a rizoide e a filamentosa. A rizoide realmente lança estruturas, né? O crescimento dela, na verdade, é como se fosse raízes. E aí a gente chama disso de colônias rizoides. Então veja quais são os aspectos que eu vou observar. Primeiro, tamanho. Segundo, forma. Depois, elevação da colônia. A elevação eu só tenho como olhar colocando a placa aqui na frente do meu olho, né? Lógico, dentro da cabine de segurança, isso a gente vai mostrar para vocês aí. Então, eu vou ver a elevação dela. Então, quais são as possíveis que eu tenho? Elevação plana, as colônias elevadas, as colônias convexas, as colônias crateriformes, as colônias papiladas, né? Vamos ver na realidade. Então, aqui eu tenho a colônia real, essa aqui seria uma colônia plana, né? Uma colônia plana, ó, tá bem próximo do água. Se eu olhar aqui nessa direção, eu vejo ela bem plana. Essa colônia aqui, ó, na superfície do água crescendo, ó, perfeita, é uma colônia convexa. E aqui eu tenho uma colônia papilada ou uma milonada, que é semelhante a um mamilo. Então eu vejo aqui a colônia e eu vejo esse entumecimento central, igual a gente vê aqui na imagem, tá? Então esse é mais um aspecto que eu vou ver, a elevação. Então tamanho, forma e elevação. Já são 3 características que eu estou olhando daquelas colônias que cresceram lá na minha cultura. Outro aspecto é a margem ou a borda da colônia. Então eu tenho as bordas inteiras, eu tenho as bordas onduladas, eu tenho as bordas lobuladas, eu tenho as bordas filamentosas, eu tenho as bordas em espiral, como se fosse um véu de noiva. Isso, Proteus mirabilis, faz muito bem esse tipo de crescimento, tá? Como se fosse um véu. Ele cresce um pouquinho, ó, igual no desenho. Ele cresce um pouco, cresce novamente, cresce mais um pouquinho, e assim ele vai formando essas colônias em espiral. Então, o mais comum que a gente vê, inclusive já mostrei para vocês aqui, são essas bordas bem definidas, né? É muito comum da gente ver isso. Mas eu tenho também algumas colônias que diferem. Então, por exemplo, essa aqui seria uma colônia lobulada, né? Olha aí como ela forma como se fosse lóbulos a borda dela. É mais uma característica da colônia que eu vou avaliar. Então,
Então isso tem que estar na minha cabeça, a lista das características que eu vou olhar na colônia que está crescendo lá no meu meio de cultura. O tamanho, a borda, como é, né? Então eu vou avaliando a margem da colônia, isso eu vou avaliando. Então isso vocês têm que organizar bem na cabeça de vocês. Para quando eu chegar e eu tiver uma cultura positiva, eu já sei quais são os aspectos que eu vou olhar ali. Outra característica que é observada é a cor da colônia. Então eu tenho colônias que são brancas, amarelas, negras, verde, laranja, vermelha, tá? Então tem uma diversidade. Aqui eu coloquei 2 micro-organismos que são encontrados muito no nosso diagnóstico do dia a dia, né? Nas amostras biológicas. A Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. Olha que cor é a colônia dela. É uma colônia esverdeada, né? Porque ela produz um pigmento chamado esverdina. E aqui nós temos uma colônia vermelha. Olha só, isso é a cor do micro-organismo mesmo. É um pigmento que ele produz para produzir essa cor. Serratia marcensis faz isso daqui. Então aqui só para mostrar que a cor da colônia também é importante. Então Staphylococcus aureus, por exemplo, ele tem a cor das colônias amarelas. Vou voltar aqui só para a gente olhar. Olha aí, isso aqui é do Staphylococcus aureus. Olha como é a cor da colônia. Então, quanto à cor, a gente pode observar. Então pode apresentar diversos tipos de cor. Aí apenas 2 exemplos. Um pigmento verde e um pigmento vermelho. E aí eu tenho alguns outros aspectos que também eu vou avaliar, que eu vou observar. Então a superfície da colônia, eu posso avaliar se ela é brilhante ou fosca. A densidade, se ela é opaca, translúcida, transparente. Como é que eu vou ver a densidade? Então dentro lá da minha cabine tem a lâmpada de luz clara. Eu coloco contra aquela luz e vou observar se a luz ultrapassa aquela colônia, se eu consigo enxergar. Se for opaca eu não vou conseguir enxergar. Se ela tiver certa opacidade, mas mesmo assim a luz consegue passar, eu tenho uma translúcida. E às vezes a luz passa diretamente e aí eu tenho uma colônia de densidade transparente. A consistência também eu vou observar. Não esqueça que eu não vou tocar nessa colônia, né? No máximo eu posso tocar com a minha alça. E aí eu posso ver essa consistência. Então eu posso ter uma colônia viscosa, eu posso ter uma colônia quebradiça, uma colônia membranosa, né? Seca. Então são características de consistência que eu posso ver. Outra característica é o odor. Alguns micro-organismos produzem odores característicos. Então a Pseudomonas, por exemplo, produz um odor específico. O Staphylococcus aureus produz um odor específico, né? Então, Staphylococcus como se fosse um suco de uva, a Pseudomonas um odor como se pútrido, né? Como se fosse de um peixe podre, alguma coisa assim. Mas não esqueça que vocês não vão abrir a placa que está o micro-organismo crescendo e nem vão cheirar, tá? Esse odor a gente sente porque são gases produzidos e na hora que a gente abrir a placa lá, ou quando a gente abrir a nossa estufa, eu vou sentir esse odor, tá? Então não é para abrir a placa nem para cheirar, porque isso não é dentro dos padrões de segurança microbiológica que nós já falamos. E outra característica é a hemólise. Lógico que a hemólise eu só vou conseguir ver onde? No AGA-sangue, que é um AGA altamente nutritivo e que tem a presença de hemácias íntegras. Nós já falamos isso lá na prática. Então eu posso ver 3 tipos de hemólise. A alfa. O que é a alfa-hemólise que a gente chama? É quando o micro-organismo, isso aqui é a colônia do micro-organismo crescendo, ela causa lise das hemácias parcial, ou seja, só em volta, bem próximo da colônia. Eu tenho a beta-hemólise, que a gente chama de hemólise total. Então vejo aqui, ó, tenho 2 colônias, mas olha o tamanho do halo que foi formado aqui. Isso significa que ela o quê? Lisou muitas hemácias. Então dá para caracterizar como uma hemólise total, que a gente chama. Olha aqui, toda essa região é de hemólise aqui, porque aqui tem uma massa bacteriana crescendo. E toda essa região aqui foi onde o sangue as hemácias foram lisadas. Ó. Na região que não tem colônias, olha aí as hemácias íntegras do AH-sangue. E o último, a gama-hemólise, que é aquela que não é micro-organismo que não produz hemólise. Então eu não vejo nada. Eu vejo a colônia, mas eu não vejo nenhum halo de lise de hemácias.
Aqui a figura mostra, em uma mesma placa, as 3 características. A hemólise total, que é a beta-hemólise, a hemólise parcial, que é a alfa-hemólise, e nenhum tipo de hemólise, que é a gama-hemólise. Então, essa é uma característica que eu avalio quando eu estou cultivando o meu micro-organismo no H-sangue. E eu só vou cultivar no H-sangue quando, por exemplo, esse micro-organismo precisar do H-sangue e quando eu precisar ver se esse meu micro-organismo apresenta ou não hemólise, tá? Aí a importância de nós sabermos lá, meio seletivo e meio diferencial. Então, o H-sangue, ele é um meio diferencial. Ele diferencia o micro-organismo se ele causa ou não causa hemólise. Por isso, ele é um meio diferencial. E aqui, só para a gente praticar um pouquinho, a interpretação ou leitura desses meios de cultura. Então, eu já semeei, eu já cultivei o meu micro-organismo, a cultura deu positiva e cresceu. Agora eu vou avaliar as características da colônia. Então aqui eu peguei como exemplo o H-chocolate, que nós já falamos. E o fabricante, olha só, a bula do fabricante me diz, inclusive, a característica da colônia. Então lá o fabricante do H-chocolate, na bula dele, ele me diz, ó, que as colônias de Neisseria gonorreae, elas são pequenas, de 1 a 2 milímetros, são incolores a brancas, acinzentadas e mucoides, tá? E aí aqui a característica das colônias de Neisseria gonorreae, colônias pequenas, incolores, de branco acinzentadas e mucoides. Isso eu tenho que saber, né? Então eu tenho que saber isso principalmente dos principais micro-organismos que eu encontro no meu dia a dia. Da Pseudomonas, como é a colônia, do Staphylococcus, como é a Pseudomonas. Se a da Neisseria eu preciso saber. Tá? Então vamos ver se o que cresceu aqui no meu H-chocolate condiz com as características da colônia de Neisseria gonorreae. Então vamos olhar para cá. Aqui está ampliado, tá, pessoal? Então vamos lá quanto ao tamanho. Ele diz que são colônias pequenas. E se olhar para cá, realmente são colônias bem pequenas. Vamos lá, outro aspecto que ele avaliou aqui. Cor. Ele diz que elas são incolores ou variam de branco a acinzentado, condizendo com a realidade, né? Então aqui elas estão aqui entre um branco acinzentado a incolor, aqui na amplificação, como a gente pode ver. E ele diz que as colônias são o quê? Mucoides. A gente vê que elas são colônias molhadas. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo ver pela imagem. Quando você estiver lá ao vivo no dia a dia, você pode passar a alça numa colônia dessa e você vai ver que elas são colônias molhadas, mucilaginosas ou mucoides, como ele diz aqui, tá? Então o fabricante me diz lá que no H-chocolate, se possuir essas características, provavelmente é Neisseria gonorreae. No H-chocolate não é só a Neisseria que vai correr, olha, que vai crescer, olha como outros micro-organismos crescem lá. Só que a característica vai ser outras, né? Então, por exemplo, Neisseria, vamos lá para o mesmo grupo, para o mesmo gênero aqui. Aqui é Neisseria gonorreae, que é que a gente vê aqui. Neisseria meningitidis, vamos ver lá. Dimensões de média a grandes, ou seja, as colônias já não seriam mais pequenas aqui. Olha aí, de média a grande, de 2 a 8 milímetros. Incolores a levemente cinzas, por vezes apresentam uma tonalidade azulada mucoide. Tá? Vocês veem que como esse micro-organismo pertence ao mesmo gênero, vejam como ele compartilha determinadas características, né? Mas algumas vão variar porque elas são de espécies diferentes. Essa é da gonorreia e essa é da meningitidis. Lá no H-chocolate, olha, Streptococcus pneumoniae, vamos olhar mais um aqui. Olha como ele diz lá, colônia baixa. Lembra que é uma das características que a gente olha lá, se ela é elevada, se ela é baixa. Então aqui, se for, que estiver crescendo aqui, for Streptococcus pneumoniae, as colônias vão ser colônias baixas, de dimensão pequena, habitualmente brilhante, com coloração esverdeada. Então aqui, quando eu ver essas características no H-chocolate, provavelmente eu vou pensar em quem? Streptococcus pneumoniae. Então é dessa forma que nós vamos utilizar os meios de cultura. Eu tenho que selecionar esse meio de cultura de forma adequada, eu tenho que fazer o semeio adequado, cultivar de forma adequada e fazer uma interpretação adequada desse meu meio de cultura.
né? Juncionando com o que eu já vi anteriormente na microscopia, eu estou coletando informações e eu já estou na metade do caminho em direção ao meu diagnóstico microbiológico, que vai juncionar morfologia, cultura e a parte bioquímica. Muito obrigado a todos.